Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouco a respeito do conjunto dos números naturais. E quem seriam os números naturais? Bem, os números naturais são aqueles números que rotineiramente nós costumamos usar no nosso dia a dia. São aqueles números que nós usamos principalmente para fazer contagens e ordenações. Explicitamente, quem seriam esses números? Bem, esses números seriam o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, 9, 10, 11 e assim sucessivamente, porque esse conjunto, o conjunto dos números naturais, vai ser um conjunto infinito. E o que é que significa dizer que o conjunto dos números naturais é infinito? Bem, isso significa dizer que, dado qualquer número natural, eu sempre consigo encontrar um outro número natural maior do que este primeiro. Por exemplo, se eu pegar um número 1 milhão, eu consigo encontrar um outro número natural que é maior do que 1 milhão. Por exemplo, o número 1 milhão e 1. Um outro exemplo, se eu pegar o número 1 bilhão, eu consigo pensar em um número natural que é maior que 1 bilhão. Por exemplo, 1 bilhão e 1. Então, dado qualquer número natural, por maior que ele seja, eu sempre consigo encontrar um outro número natural maior do que ele. Por isso eu digo que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. E esse conjunto vai ser representado por esse símbolo aqui, por esse N um pouquinho estilizado. Bem, uma maneira de apresentar e representar os números naturais de uma maneira organizada é a partir do que a gente chama de reta numérica. E como é que funciona a localização dos números naturais nessa reta numérica? Bem, primeiramente a gente localiza na reta o menor número natural, que nesse caso vai ser o 0. E onde é que eu vou localizar o 0 na reta numérica? Eu vou colocar o 0 à esquerda o máximo que eu puder dessa reta numérica, bem no início. Aí, como o 0 é o primeiro número natural e ele está no início da nossa reta numérica, eu vou chamar o 0 de origem. Aí, a partir do 0, eu vou fixar uma distância qualquer, que eu vou chamar de unidade. E a partir dessa distância qualquer, que eu chamei de unidade, eu vou localizar os demais números naturais nessa reta numérica. Então, por exemplo, depois do 0, o próximo número na sequência dos números naturais é o 1. Então, a partir do 0 e dada essa distância, eu vou localizar o 1 na reta numérica. Aí, como é que eu vou fazer essa localização? Bem, o 1 vai estar a essa distância que eu fixei do número 0. Então, assim, eu consigo localizá-lo nessa reta. E eu faço isso para os demais números naturais. Aí, quem é o próximo número natural após o 1? Bem, vai ser o número 2. E eu vou localizar esse número 2 nessa reta numérica de uma maneira que a distância entre o 1 e o 2 seja a mesma distância que está entre o 0 e o 1. E assim eu vou localizando os demais pontos. Bem, o próximo número natural na sequência numérica é o 3. Aí eu vou localizar o 3 de tal maneira que a distância entre o 2 e o 3 seja a mesma distância que está entre o 1 e o 2 e o 0 e o 1. E assim sucessivamente. E bem, para finalizar essa parte inicial a respeito dos números naturais, eu trouxe aqui as noções de antecessor e sucessor. Aí, quem seria o antecessor de um número natural? Bem, o antecessor de um número natural seria o número que vem logo antes dele na sequência dos números naturais. Aí, por exemplo, eu trouxe aqui o número 1000. Quem seria o número 1000? Ou melhor, quem seria o antecessor do número 1000 na sequência dos números naturais? Ora, seria o 999. Por quê? Porque o 999 é o número natural que vem logo antes do 1000. Aí, como é que eu posso calcular isso? Bem, como é que eu obtenho o antecessor do número 1000? E não só o antecessor do número 1000, mas o antecessor de qualquer número natural. Eu pego esse número e subtraio 1. Então, 1000 menos 1 é 999. Então, o antecessor do 1000 vai ser o 999.
o sucessor vai ter uma ideia bastante similar. Se o antecessor é o que vem antes, o sucessor é o que vem logo depois. Então, quem vai ser o sucessor do 1000? Vai ser, evidentemente, o número que vem logo após ele na sequência dos números naturais. Então, vai ser o 1001. Então, se para achar o antecessor a gente subtrai 1 do número, para achar o sucessor a gente vai somar 1 ao número. Então, 1000 mais 1 é 1001, então o sucessor do 1000 vai ser o 1001.